muito sobre isso. Recentemente eu fiz um mini curso, né, de sushi para falar sobre essa coisa, porque o sushi é sempre o alvo, né, dessas discussões. Olha como o sushi do Brasil é feio, olha como o sushi do Japão é bonito, desse tipo de comparação. E até soltei umas provocações no Instagram sobre isso, porque eu me lembro que teve um perfil que viralizou um post com uma pizza de sushi, que Uhum. realmente, assim, eu olho e não tenho vontade de comer, e é uma coisa meio escabrosa, assim, para mim, de ver pelo que é, não por ser uma pizza de sushi, mas por ser muito estranho visualmente mesmo. A foto também foi mal tirada, então tem vários contextos aí. E eu me lembrei que existe uma pizza, um sushi em formato de pizza no Japão, né? É um sushi circular, que você parte ele como se fosse um bolo, porque ele é basicamente um bolo mesmo. Enfim, você olhando parece realmente uma pizza de arroz, né? Não vai ao forno, nada disso, o processo de produção é completamente diferente. E eu soltei, junto com esse outro, fiz essa provocação, e as pessoas começaram a achar engraçado e a compartilhar. Não vou dizer que viralizou, enfim, não tenho esse alcance, mas foi um post que foi muito longe, com as pessoas, então tem sushi de pizza no Japão também, né? Então, a mesma coisa com relação a outros pratos e principalmente a outros tipos de sushi. O que eu percebo é que existe um lado, que é o lado realmente que faz um sushi muito, mas muito popular, e que ele vai ser mais barato mesmo, e que por isso ele vai tentar, né, ir ao encontro do que as pessoas querem. Então vai ter o sushi no copo, sushi de coxinha, vai ter aqueles temakis gigantescos, que são coisas que não tem no Japão. E um outro lado que vai para o oposto, de pessoas que vão se opor a isso, dizendo que representam a tradição daquele alimento, a tradição japonesa daquele alimento. E nem sempre quando você vai comer o que você come no Japão. E assim, tá tudo bem, porque justamente o fato de você não estar no Japão te faz obrigatoriamente a mexer nas coisas. Não tem como. A real é essa, você fazer um sushi exatamente igual ao do Japão. E aí eu tenho pensado muito nisso no seguinte: na própria história do sushi, o sushi mudou tanto ao longo dos anos, tanto, mas tanto, mas tanto, que será que faz sentido a gente esquecer que o sushi se tornou uma comida global e logo que ele vai mudar em todos os lugares que ele for, e ficar defendendo que existe só um tipo de sushi? Ou, né, enfim, isso não faz sentido para mim mais hoje. E o que eu acho é o seguinte: eu comi dois lugares em específico, sushis muito bons no Brasil, lugares muito caros. Fui a convite, porque também não estava podendo, mas agradeço as pessoas que me convidaram por terem dado essa oportunidade de provar esses sushis. E saí muito satisfeito. Não porque era igual ao do Japão, em alguns momentos sim. Um deles, eu tenho um padrão de comparação aqui no Japão, porque são restaurantes que têm uma história conectada, e eu achei o do Brasil melhor do que o do Japão. Mas não porque era igual, mas sim porque ali tinha uma pessoa fazendo um trabalho muito verdadeiro, autêntico, de busca de ingredientes, de coisas, e procurando fazer o melhor sushi que ela podia dentro do contexto que ela tem. E aí isso para mim é muito mais valioso do que comer um sushi parecido com o do Japão. E aí eu vou ao outro ponto, que é o lamen, que foi uma coisa que eu comi bastante no Brasil e que as pessoas ainda veem, né? A tradição do lamen não está sendo respeitada no Brasil. E para tudo, que lamen não tem tradição, graças a Deus. O lamen é justamente uma comida tão livre, né, que cada chefe faz o lamen do jeito que pode. Tem técnicas que são muito comuns e que as pessoas repetem essas técnicas, afinal, por isso que ele é considerado um prato. Mas, fora isso, né, como você constrói seu caldo vai ser uma coisa muito particular sua, e você vai, enfim, as proporções e até os ingredientes vão mudar de lugar para lugar. E aí, no caso do lamen, por exemplo, quando você, e aí, é igual ao do Japão? Eu faço questão de dizer não. Não é, e não é para ser. É gostoso do jeito que é, e é assim que tem que ser, e ponto. Então, no fundo, eu espero que as pessoas comecem a evoluir o pensamento, né, na gastronomia japonesa no Brasil, para: estou fazendo comida japonesa igual do Japão? Não, a partir de agora eu quero fazer uma comida japonesa possível dentro do que eu tenho de ingredientes para oferecer para o nosso cliente o melhor que eu tenho aqui. Eu acho que você se aproxima muito mais do que se faz no Japão quando você é assim, do que quando você tenta replicar
o prato como ele é feito no Japão, né? Eu acho que o fundamento é muito mais importante do que a resposta. Isso falando de comida, né? Falando de serviço e outras coisas, aí já é uma outra conversa. Já que você entrou nessa, agora conta. O que você acha Uma do coisa serviço? que incomodou muito, assim, eu fui lá nos maravilhosos que eu gostei muito, é a demora. Lamen, em tese, não é um prato para demorar para chegar. Você entra num restaurante de lamen no Japão, você recebe o lamen em 8, 10 minutos, no máximo. O lamen é um restaurante de alta rotatividade, então a cozinha precisa trabalhar rápido. E isso, assim, com 2 pessoas te atendendo, tá? Máximo 3, assim. Eu nunca vi um lamen com mais de 3 funcionários. E às No vezes Brasil, é uma pessoa sozinha, né? às vezes é uma pessoa sozinha. No Brasil, além de ter muitos funcionários trabalhando, e assim, não é uma crítica, não, corta aí a galera, não, gente, dê emprego, por favor, que a pessoa está precisando. Mas de ter um monte de gente trabalhando, demora muito mais para chegar o lamen na sua mesa. E isso é uma coisa que me encafifou. Por quê? Acho que tem a coisa, né, de que o restaurante de lamen no Brasil não é para ser fast food, assim, não é para ser rápido, né, a movimentação dentro do restaurante, porque até a conta é maior mesmo, em termos proporcionais, né? Então, é para a pessoa beber, é para a pessoa tomar tempo, mas isso eu estranhei um pouco, porque realmente não dá para ficar enrolando com lamen. Lamen você também tem que comer o mais rápido que você puder, né? Porque o lamen frio é uma. Se não é um lamen frio originalmente, esfriar um caldo de lamen é um desastre, né? Então você tem que comer ele um quanto mais rápido. Então isso foi uma coisa que me incomodou bastante. E a questão dos preços, né? Que são muito além da realidade, né? Enfim, aí vem várias coisas. A gente sabe também que você produzir uma coisa muito boa no Brasil, você teria muito menos acesso a ingredientes, então ingredientes de alta qualidade é muito mais caro do que seria no Japão. Mas também tem aquela coisa, né? Enfim, se você faz um restaurante muito barato, a pessoa que tem dinheiro já vai achar que não é um lugar que ela tem que frequentar porque é um lugar para pessoas, né? Essa coisa da divisão de classe social, né? Então, enfim, o serviço é uma questão que é bastante diferente. E, enfim, eu não sei se tem que ser igual, eu acho que não tem. Eu passei por uma situação, eu visitei um restaurante que não tinha nada a ver, não é um restaurante de gastronomia japonesa, mas com um serviço excelente. Excelente do jeito brasileiro. Tipo, o sorriso na cara o tempo todo do brasileiro, gargalhada, a pessoa parar e contar uma história para você, botar a mão no seu ombro, e a comida chegando, né, o mais rápido que dava, movimentando coisa, a pessoa de olho se você precisava beber alguma coisa e tal. Então tudo aquilo que a gente espera do serviço, que é você comer bem e você receber essa comida da melhor forma possível, com o jeito brasileiro de ser, com a simpatia, com a alegria, com a intimidade que se cria, mesmo que a gente sabe que é uma intimidade, né, daquele momento, mas com intimidade, aquela pessoa, parece que você viu ela ontem, né? E eu falei, esse é o omotenashi brasileiro. É você fazer a pessoa se sentir em casa, como se você conhecesse ela há milhões de anos. Então, por mais que eu sei que tem pessoas e pessoas que eu gosto que trabalham com o omotenashi japonês no Brasil, tem que adaptar, porque o brasileiro é outra vibe, né? O brasileiro quer te chamar de amigo, você nunca ter te encontrado, entendeu? Campeão. O amigo traz aí uma cerveja e tal, e você tem que ser esse amigo, né? Que Uhum. traz a cerveja e que conta uma anedota, uma coisa ali. No Japão, isso já seria um serviço excessivo, né? Você chegar e conversar com o cliente, mas você pergunta, tá tudo bem, tá faltando alguma coisa, só quer mais água, ou, né? Mas, de um modo geral, o atendente da mesa, ele se afasta o máximo que ele pode da mesa, embora ele esteja sempre olhando o que está acontecendo. Então, enfim, isso é uma diferença que é bacana, porque aí você vê duas culturas completamente diferentes e você consegue entender que cada uma delas tem o seu jeito de acolher as pessoas e que tem que respeitar isso. Eu acho que é muito mais legal chegar no restaurante do Brasil e ser recebido dessa forma brasileira do que de uma forma japonesa que não funciona muito bem para nós. E ao mesmo tempo aqui é a mesma coisa, né? Você chegar no restaurante uma vez, fui numa churrascaria aqui que o cara passava a mão no ombro das meninas. E era extremamente desconfortável. Para mim que estava olhando, para elas que estavam, né, que chegava o corpo cada vez mais pro Sim. lado, e o cara não tava com, quer dizer, isso aí é questionável, né, porque isso é um olhar masculino, mas não me pareceu que a intenção dele era ser um abusador daquela situação, entendeu? Mas Uhum. aí é um olhar também bem masculino meu, né? Então, enfim, mas não me pareceu que a intenção dele era que sim, que é uma coisa mais comum da gente fazer no Brasil, porque é mais aceitável tocar nas pessoas.
Tem algum prato, algum ingrediente, algum snack, algum belisco do Brasil que você acha que seria um sucesso aqui no Japão? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu sempre achei, e aí uns dias pra cá me convenceram que não, que pastel daria certo no Japão. Me disseram que não dá. Por quê? Porque, enfim, sei lá, a pessoa não conseguiu explicar, ela tinha um negócio de pastel. E ela disse que não pegava de jeito nenhum, não sei o tamanho, né, muito grande para você comer de uma vez só. Ela disse que tinha uns clientes fixos, mas que não pegava realmente uma coisa que não vendia, você recebe ele muito na mão, não sei o que, apesar de colocar, não sei. Só que ele falou assim que não era ruim, mas não era o hit que ele esperava ser. E aí isso matou totalmente a minha ideia. Eu ainda acho que o pão de queijo poderia acontecer, né, no Japão, mas ele teria que ser feito do jeito brasileiro, talvez. Embora ele seja feito fofinho, porque essa coisa fofinha, ela agrada mais, mas se o pão de queijo tivesse uma casca mais crocante e fofinho por dentro, talvez ele surpreendesse mais os japoneses e eles Uhum. olhassem melhor para o pão de queijo. Mais difícil, viu? Eu acho que a gente está num momento que para mim ficou muito claro, ainda mais depois dessa viagem que eu fui ao Brasil, comissionado por uma agência que não é governamental, mas que recebeu fundos do governo para me pagar, para ir até lá falar do Shochu do Aomori. Eu cheguei a uma conclusão de que a gente no Brasil faz muito pouco pela nossa gastronomia fora. E que mais que nunca a gente precisa fazer alguma coisa. E isso tem que vir, né, do governo, né? Tem que ser um projeto e não uma intenção pessoal de pessoas que moram aqui, porque tem muita gente que faz. E faz muito bem dentro dos limites que tem. Mas faria muito bem para a imagem do Brasil, ainda mais agora, né, que a gente, né, vai reconstruir esse país, mas enfim, faria muito bem para a imagem do Brasil a gente poder trazer para cá chefes que mostrem os ingredientes brasileiros para os japoneses, a gente realizar eventos, a gente desenvolver um gosto pela gastronomia do Brasil, porque até então, mesmo as coisas que a gente importa para o Japão, exporta para o Japão para caramba, frango, ninguém sabe que vem do Brasil, assim. As pessoas mais curiosas olham de onde vem porque elas procuram isso em qualquer produto, mas e você entra num trem e tem um monte de anúncios da carne de boi da Austrália, carne de boi americana, né? Enfim, eu estava conversando com o meu roommate, chefe, e ele fala muito assim, mas o produto do Brasil que vem para o Japão, ele não é de alta qualidade, o frango, né, no caso. Então não tem a necessidade de se criar a marca, né, do frango do Brasil. Mas eu ainda acho que sim, é importante e isso é bom para a imagem do país, que a pessoa sabe que no prato dela ela está comendo uma coisa que vem de um lugar que é tão distante que ela não conhece tanto. Então, enfim, eu sinto falta disso. Eu acho que isso seria uma coisa que seria importante para a diplomacia pensar como uma forma mesmo de construir soft power mesmo, né, do Brasil em trazer a gastronomia brasileira para cá através, né, de eventos, de coisas grandes que pudesse mostrar. A gente está tendo agora um restaurante peruano abrindo aqui, um restaurante de alto nível, que é, digamos aqui, uma filial, né, do mesmo chefe do Central lá no Peru. Vai abrir agora em Tóquio, acho que essa semana. E temos 3 ou 4 lugares de alta gastronomia peruana bombando em Tóquio. E eu acho assim, estou usando o Peru como comparação por sermos países próximos, não por nada, porque eu sei que a gastronomia no Peru é muito valorizada, muito mais do que nós no Brasil. E aí eu acho que isso a gente precisa dar um passo à frente aqui, né? Então, no fundo, pensar no que do Brasil funcionaria no Japão é muito difícil, porque a gente não tem nem referência de como que o público ia lidar com isso. Verdade. E tem tantos caminhos para explorar, né? Exato. Um país com ingredientes riquíssimos e muita coisa em comum. Porque muito do que a gente consome de vegetais e verduras foram os japoneses que implementaram, né, o plantio para consumo interno no Brasil. É verdade, esse é um ponto interessante, né? Muita gente acha que a comida que se encontra aqui é muito diferente, ficar com essa preocupação, né, na hora de fazer planos de viagem, porque não sabe o que vai comer, se vai conseguir comer, mas no fundo, os hábitos culinários são muito parecidos, né? Os ingredientes, né? A gente come muito menos peixe que o japonês, mas a gente come peixe no Brasil. A Sim. gente come muito menos carne de porco que o japonês, mas a gente come carne de porco no Brasil.
né? Então, frango, são coisas que a gente comeria no Brasil, sabe? São servidos de forma diferente, são preparados de forma diferente.